Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vindo ao canal Horta Alencar. Hoje eu vou mostrar para vocês um tour sobre a horta aqui, mostrando toda a minha horta aqui, o desenvolvimento das plantas, como está desde o plantio e mostrar como elas estão agora nesse período até o dia de hoje. Eu vou virar a câmera aqui, então mostrar para vocês a horta no geral, para vocês verem como que está toda plantada e bem desenvolvida. O mês de outono é um mês que tem a temperatura mais amena, em torno de 20 graus, chega a 23 até 25 graus aí, estendendo no máximo a 28 graus. É um mês de transição aí para o mês de inverno. É um mês onde as hortaliças folhosas, as olerícolas faladas, né, gosta mais desse clima ameno aí, que se desenvolve bem mais. Claro que tem uns dias mais quentes aí, que até meados de abril, mas depois já vai esfriando, tendendo aí para o inverno. Vou mostrar para vocês aqui, ó, de longe, é uma visão panorâmica aqui de toda a horta. Você vê como está bonita, um verde característico aí das plantas. Eu vou caminhando, chegando até perto cada canteiro para mostrar para vocês mais de perto como estão as hortaliças. Por exemplo, aqui está uma alface muito bonita, já chegando aí o ponto de colheita. Essa alface está com 30 dias, logo mais chega aí ao período de colheita. Se quiser colher nesse tamanho aqui, já pode estar colhendo. Tem mais alface aqui, tem mais aqui, junto com o coentro. Aqui tem uns pés de pimenta, malagueta, vocês veem. Ele está começando a produzir, está soltando os botões florais. Já teve uma produção, a gente colheu. E tem umas na base aí, umas pimentas mais maduras, né? Mas está bem carregado de pimenta também. Dá para fazer uma bela colheita aí, para quem gosta de comer uma comida aí mais apimentada, uma feijoada. Aqui tem um pé de capim santo. Eu vou cortar ele para ele fazer uma nova rebrota. Tem uns vasos aqui de alecrim. Tá bem bonito, bem desenvolvido. O alecrim é importante, pessoal, vocês tirar esses brotinhos dele aqui, ó, e plantar no vaso, ele já vai brotar. Com menos aí de uns 20, 25 dias já tá soltando as raízes. Aqui tem um canteiro de repolho, está novinho ainda. Tem outro canteiro de repolho aqui do lado. Mas lá no fundo segue, ó, o canteiro de repolho também. Da mesma época que eu plantei esses 3 canteiros. Aqui tem uma couve. Essa couve está bem desenvolvida, pessoal. Eu já fiz várias colheitas nessa couve. E continua aí algumas folhas para colher também. Essa couve ela estava bem fechada antes da última colheita, como vocês podem ver. E é importante, uma dica importante, sempre quando fazer uma colheita na couve, logo mais fazer uma adubação aí, nitrogenada e cloreto de potássio, que ela se desenvolve bem mais. E também, após a colheita, se você tiver como fazer uma aplicação de uma calda bordaleza contra os fungos e algumas bactérias, que vai cicatrizar, ajudar a cicatrizar as fissuras aí na colheita. Eu costumo dizer que a couve, muita gente tem dificuldade de colher a couve. Pega a couve e vai arrancar a folha. Em vez de quebrar ela aqui assim, pessoal, dessa forma, ó, quebrar a couve que puxa esse talo. Esse talo aqui, ó, é da outra colheita que eu fiz, como vocês podem ver, ele cicatriza sozinho e acaba caindo, ó, já está quase caindo. Tem que deixar dessa forma. Se arrancar a folha da couve próximo ao caule da couve, o que acontece? Vai causar uma fissura aqui em volta da planta, onde vai ter a entrada aí de possível fungos e bactérias. Então na hora que vocês for colher a couve, vou explicar mais uma vez, colhe dessa forma aqui, ó. Pega a folha e quebra aqui acima nesse talo dela. Não puxa ela para baixo, né? Mostrando para vocês aí, é fácil de fazer a colheita, para evitar vocês podem ver ó, que ela fica essa fissura aberta. Então aqui tem a entrada de fungos e bactérias, mas o fungo ela pode chegar até aqui assim. Ele não vai encostar até o caule da planta, onde vai entrar uma bactéria e causar aquela podridão com excesso de umidade que tem principalmente agora nesse clima de outono, passando para o inverno.
Isso é uma dica importante aí para vocês saberem na hora de colher a sua couve. Aqui tem um canteiro de quiabo. Tem vários vídeos, uns 3 vídeos falando aí no canal sobre o quiabeiro, né? Colheita, alguma doença, o milho que ataca. Tem um vídeo aplicando a cauda bordaleza no quiabo, né? E depois que eu apliquei ele melhorou bastante. E já fez 3 colheitas desse quiabo e ó, para vocês verem, tem quiabo para colher ainda. Não pode passar do ponto, senão a gente perde. Porque o quiabo, ele de 3 a 4 dias, ele já fica duro, né? Já fica mais fibroso. Então fica difícil aí o cozimento. Aqui tem mais alface, como vocês podem ver. Essa alface aqui está com 25 dias. Esses 2 canteiros aqui, ó, com 25 dias transplantado. O ciclo da alface, ela chega em torno de 30 a 40 dias. Mas, por exemplo, se tiver faltando alface na sua casa, alface desse tamanho aqui, ó, já pode estar colhendo. Não pode deixar chegar muito tempo, porque senão ela passa do ponto de colheita e fica dura, meio amarga. Claro, se você sempre está irrigando a alface, mesmo a alface grande, jogando um pouquinho de água por cima, controlando a irrigação, ela demora a endurecer. Mas aqui nas hortas, a demanda é muito grande por alface, a gente não chega a perder a alface aqui. Esses dias aí mesmo estava faltando alface. E agora a gente já tem bastante, graças a Deus. Aqui tem outro canteiro de alface, lá na frente tem coentro. Esse aqui é coentro. Eu já fiz colheita desse coentro aqui no meio. Vocês podem ver que tá falhado assim, porque eu colhei no meio, né? Aqui tem um canteiro de almeirão de corte. E aqui ficou um pé de salsinha no meio. Caiu uma sementinha de salsinha aqui e ela acabou germinando, né? Esses matinhos sempre é importante estar tirando eles, porque ele faz a concorrência aí com a planta. É uma dica importante, sempre estar eliminando as ervas daninhas do meio da cultura. Aqui tem um canteiro de salsinha. Tá com 15 dias de plantado, menos de 15 dias de plantado, transplantado, ó, é grande já. A partir desse momento aqui, com essa luminosidade que está tendo e esse período mais fresco, ela desenvolve bem rápido. Aqui tem um pouquinho mais de coentro plantado na muda também, né? Fiz essas mudas aqui mesmo e fiz o transplantio. E aqui mais na frente, vocês podem ver, tem uma rúcula. Tá bonita, tá desenvolvendo bem. A rúcula é importante, pessoal, ela não aguenta muito sol, né? Não pode faltar umidade e também não aguenta muita umidade. Excesso de umidade causa aí uma podridão aí na rúcula, um amarelão e morre tudo. E muito sol também ela não aguenta. Aqui mais na frente tem outro canteiro de alface, tem 6 dias de transplantado. Tá fazendo hoje. Muito bonita essas alfaces, bem desenvolvidas. Aqui é uma bandeja de brócolis. Eu mesmo fiz essa sementeira aqui, plantei uma semente por célula. Tem 60 mudas de brócolis. Tava na estufa ali, mas a estufa é um pouco baixa, ela estava estiolando. Estiolando, pessoal, é a planta crescer, alongar o caule dela e ficar frágil. Qualquer coisinha ela quebra ou cai. Então eu trouxe para cá para tomar mais sol. Como falei para vocês, o clima permite isso nesse momento agora, que está bem fresco, né? A temperatura está ideal, não está esquentando muito. Então eu trouxe ela para cá, ela já deu uma melhorada. Daqui mais ou menos uns 10 dias ela está pronta aí para fazer o transplantio no local definitivo. Eu ainda tenho que preparar esse canteiro. Cá na frente tem um canteiro de couve. Essa couve foi feita muda por estaquia. Uma couve da folha mais amarela, né? Aqui tem um canteiro de repolho. Esse repolho aqui ele não desenvolveu muito bem. Tem vídeo no canal explicando. A saracura é uma ave que arrancou bastante ele na época. Depois veio dias muito ensolarados e não desenvolveu. Deu algumas cabeças pequenas assim, ó. Mas tem. Agora mesmo eu fiz uma colheita de 6 cabeças aqui. Mas tem. E vou eliminar esse canteiro depois. Terminar essa colheita para estar plantando alface aqui, fazendo a rotação de cultura. Aqui, pessoal, deixei um pouco mais crescer. Tinha bastante beterraba. A beterraba também não foi muito bem. A saracura arrancou ela bastante. Tinha 200 mudas de beterraba plantada nesse canteiro. Mas eu colhi bastante beterraba aqui. Aí eu deixei esse mato. Agora eu já vou capinar esse mato para não chegar no ponto de semente. Ó, para não deixar essa semente amadurecer, para não germinar aí no canteiro. Hoje mesmo eu vou fazer essa capina aqui. Deixar esse canteiro limpinho e vai vir
a alface aqui também. Tinha beterraba, agora vem a alface. Lembrando que é sempre importante estar fazendo a rotação de cultura. Uma vez você planta alface, outra vez você planta coentro, cenoura, beterraba, vai sempre fazendo a rotação de cultura. Para quê? Fazendo a rotação de cultura, você vai minimizar a incidência de pragas e doenças no solo, né? Vamos supor, uma doença que ataca, que a alface é bem susceptível a ela, a raiz, ela vai diminuir plantando alface aqui, depois plantando outra cultura. Então vai quebrar tipo o ciclo dessa doença, né? O importante seria aí mais meses, porque a alface ela tem um ciclo de 30 a 40 dias. Então você tira a alface e já vem com outra cultura, e essa cultura é mais longa, no caso da beterraba, 90 dias, vai ficar um tempo, aí 3 meses, com outro tipo de cultura. Depois você vem com um coentro, ou um repolho nesse lugar aqui, uma couve, e assim por diante, vai fazendo a rotação de cultura. Nunca plantar plantas da mesma família, esse é o que é o mais importante, né? A couve o repolho, o brócolis, a rúcula, são família das crucíferas. Então, planta outra planta aqui, no caso da olerícola, que é importante. Tá bom, pessoal? Essa é uma dica importantíssima aí na sua cultura. Claro, se você tiver uma horta um pouquinho maior, que dá para fazer esse tipo de rotação de cultura. Se não, pode estar plantando alface mesmo, só alface, coentro, cebolinha, e vai fazendo a rotação de cultura. Dividindo os canteiros. Vamos supor, um canteiro desse tamanho aqui, ó, você planta uma metade de alface, e lá do outro lado você divide ele no meio e planta coentro. Um exemplo. Depois você inverte, planta coentro aqui desse lado e alface do lado de lá. Sempre fazendo essa rotação de cultura, seguindo essa dica importante, que você vai ter aí uma horta saudável, né? Isso sempre fazendo na medida do possível. Esse canteiro de alface, pessoal, aqui ele tem 5 dias de transplantado. Esse aqui e esse aqui tem 10 dias de transplantado. Vocês podem ver. Tá bem diferente, tá vendo? Uns 5 dias e outro 10 dias. Claro, existe um escalonamento entre as plantas. Para você plantar alface, seria o escalonamento correto. Plantar alface de 15 em 15 dias. Para você ter alface direta aí no correr do mês, né? No ciclo da cultura durante 30, 40 dias, você vai ter alface aí no correr do mês, e não vai faltar alface na sua horta. Isso depende da sua área, você calcula o escalonamento da planta, depende da sua área, depende da saída. O meu aqui seria o ideal plantar de 10 a 15 dias entre um plantio e o outro. Isso também depende da cultura. Por exemplo, o coentro, depende do tamanho da sua área, você pode plantar coentro de 8 em 8 dias. Por exemplo, o coentro germinou, você transferiu, germinou a planta, ele leva 8 dias para germinar, de 5 a 8 dias. Germinou, você já pode estar plantando, fazendo outra sementeira, que vai demorar mais 8 dias para fazer a germinação da nova bandeja, ou no local definitivo. Então cada planta tem o seu escalonamento. Eu estou usando essa palavra escalonamento, mas pode ser programações das culturas. É só um termo técnico que a gente usa. Muitas das vezes eu não gosto de usar o termo técnico aqui, porque o meu canal é voltado para pequenos agricultores. Até mesmo um quintal que você tem na sua casa, um jardim, ou fazer algumas culturas plantio num vaso, então serve para essas pessoas. Se a gente for falar totalmente as linguagens técnicas, que os técnicos agropecuários, técnicos agrícolas e engenheiros usam, fica um pouquinho mais complexo. Mas se a gente vier falar alguma palavra aí mais complexa, igual escalonamento, lixiviação, CTC, né? Procura no Google aí que vai ter explicações por essas palavras e nos vídeos também. Por exemplo, CTC. O que é CTC? CTC é a troca catiônica do solo. É a capacidade que o solo tem de reter nutrientes. É como se fosse um aglomerado de solo que retém ali os macros e os micronitrogênios, como cálcio, magnésio, potássio, nitrogênio, tem a capacidade de reter e também de reter a água. Isso significa CTC do solo. Quando você pergunta o que é CTC do solo, então é esse significado aí. Lixiviação. Lixiviação é a capacidade que um nutriente ou a água tem de penetrar no solo e ela ir para as camadas mais baixas, em torno de 20, 30, 40 centímetros. Por exemplo, um solo argiloso,
ele tem mais capacidade de reter a água, né? Tem mais capacidade de reter. O solo arenoso, ele vai lixiviar mais rápido. Argilo arenoso, silt, ele vai lixiviar um pouquinho mais demorado do que o arenoso. E assim por diante. Isso fala da água, mas também dos nutrientes. No solo que tem uma alta taxa de lixiviação, os nutrientes vai para as camadas mais profundas o mais rápido possível. Claro, isso também depende da irrigação, quantidade de água que você joga e também do período de chuva. O período chuvoso aumenta aí a capacidade de lixiviação do solo. Aqui, pessoal, eu tenho um canteiro de beterraba. Tem 150 mudas de beterraba plantado aqui. Já está num ponto de fazer uma adubação de cobertura. Eu fiz uma boa adubação de fundação nesse canteiro. Mas eu tenho uma compostagem ali pronta e eu vou jogar aqui entre as plantas. Por quê? Uma dica importante é quando a beterraba estiver crescendo, ela vai subir as cabeças aqui, ó. Ela vai sair para fora. A beterraba e a cenoura tem que ser coberta. A coberta é chegar a terra no pé da planta aqui, ó. Tá vendo? Você tem que chegar no pé da planta para cobrir a cabeça. Por quê? Para não ficar exposta ao sol, né? Porque vai causar alguma queimadura, vai causar aquela mancha branca ou acinzentada. Se for para comercialização, atrapalha um pouquinho a comercialização. Então tem que chegar a terra aqui no pé da planta. Então eu vou fazer uma cobertura aqui com compostagem, junto com esterco de aviário, para suprir essa necessidade. E depois eu vou chegando no pé da planta e vai fazer tipo uma adubação de cobertura aí, para esse canteiro de beterraba. Do lado, como vocês podem ver, tem alho poró. Tem bastante alho poró. O alho poró ele demora um pouco, não atrapalha aí o desenvolvimento das outras plantas. E vai chegar ao ponto de colheita, eu vou colhendo e vai ficar a beterraba aí. Talvez eu ainda colha a beterraba e o alho poró fica aí, algumas plantas. Nesse canteiro aqui, nesse horário, o sol nasce aqui, ó, nascente, pega a sombra desses dois pés de limões, como vocês podem ver, junto com a sombra da baneireira. Mas você chega aqui mais ou menos umas 11 horas, aqui tá bem ensolarado, então não atrapalha o desenvolvimento dessa cultura aqui. Tem bastante sol. E aqui, pessoal, atrás eu tenho, como eu falei para você, eu tenho pé de bananeira, tem o meu barraco ali onde eu guardo todo o material, né, as ferramentas. Tem vários pés de bananeira ali atrás. Tem um espaço grande ali também, onde que eu planto alface, plantei milho, plantei mandioca. Várias culturas eu plantei ali. Logo mais acredito que eu vou plantar aquele brócolis lá do outro lado. Tem espaço grande lá. Aqui tem esse pé de bananeira. Tem bastante caixa de bananeira, só aqui tem 2 caixas de bananeira. Só aquela nanicanã, né? Mudando aqui para o outro lado, tem o pé de pitaia. Tem que fazer uma poda drástica nesse pé de pitaia aqui. Lá do outro lado tem uma parreira de chuchu e tem a parreira de maracujá. Aqui, como vocês podem ver, tem um pé de mexerica. Ele quebrou, que aqui tinha um pé de abacate, ó, tem até o tronco dele ainda, tem um pé de abacate aqui, ele quebrou em cima, que atingiu o meu pé de limão lá do outro lado. E quebrou esse pé de mexerica. E ele deixou ele brotar, ele brotou, já tem essas mexeriquinhas aqui, ó. Mas depois eu vou fazer uma poda nele, normalmente. Não sei se eu vou deixar ele aqui ou vou cortar ele que está atrapalhando, para não ensombrear mais a horta. E eu vou fazer alguma muda por estaquia nele. Fazer umas mudas aqui de estaquia, ó. Troquei, dá pra fazer uma muda bonita. Vai plantar ele no vaso. Aqui essa madeira, eu tenho que tirar essas madeiras daqui, que aqui vai dar um canteiro grande. Isso aqui é uma área nova que eu peguei para me cultivar, né? Essa área aqui não é minha, é emprestada, eu peguei para me cultivar, né? Eu tinha 2 senhores que cuidavam aqui, eles já estão velhinhos, não estão cuidando mais. E eu pedi para cuidar, eles me entregaram essa área aqui para mim estar cuidando. Então eu tenho que tirar toda essa madeira aqui, tem várias madeiras pesadas aqui, e levar para o outro lado, debaixo da parreira do pé de chuchu, onde não atrapalha, não vai plantar nada embaixo, né? Porque tem uma parreira grande de chuchu. Eu plantei esse pé de chuchu faz algum tempo e ele ramou bastante. Esse pé de chuchu já é velho, já produziu muito chuchu ali, eu já comi muito chuchu. E aqui eu vou fazer um canteiro grande aqui, né? Aqui do lado tinha um canteiro de alface, eu colhei bastante alface aqui. Aqui já é o segundo plantio de alface nesse canteiro aqui, nesse canteiro. É uma terra nova, né? Eu plantei alface crespa aqui e colhei. E agora eu tenho alface mimosa.
Esse canteiro aqui de alface mimosa, esse canteiro de alface mimosa e esse canteiro também de alface mimosa. Esse aqui está com 6 dias de transplantado. Já daqui para lá já é alface crespa. Aqui tem alface crespa também. Esse canteiro aqui estava dividido. Às vezes sobra algumas mudas, eu planto alface crespa e planto coentro. Então eu colhi o coentro e ficou essa alface crespa. Tô precisando fazer uma limpeza aqui. Aqui tem coentro também plantado. Você pode ver, ó. Da mesma idade daquele primeiro que eu mostrei lá. E ao longo aqui, pessoal, tem esse pé de laranja. Tem mais couve plantada lá no fundo, né? Tem várias plantas aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês verem. Aqui eu fiz um canteirinho, plantei 20 mudas de couve. Fiz uma capina ontem, mas choveu, então o mato pegou novamente. Então tem que catar esse mato aqui com a mão. Aqui tem um tronco de pé de mangueira. Esse pé de mangueira é um pé de manga muito velho, que tinha aqui, nunca produziu manga. E ele acabou morrendo. E tá esse tronco. Logo mais tem que tirar esse tronco aqui. Já caiu várias gaias de cima, você pode ver, ó. Fica bonito aí para os pássaros sentar. Os pássaros sentam aqui e fazem uma festa, principalmente mitivi, sabiá e outras aves aí. Pica-pau sempre tem aqui na nossa horta. Os papagaios também vêm aqui, assenta e fica cantando aqui. É muito lindo. Já tem vídeo no canal aí mostrando eles aqui. E tem um pé dessa laranja aqui, ó. Não sei que variedade é essa laranja, mas é muito gostosa. Ela não é muito doce, mas é muito gostosa essa laranja. Enquanto eu venho aqui, já tira uma e já corta. Tá azeda ainda, que tá nova, mas tá bem carregada. Claro, tá precisando fazer uma poda drástica aí também. Após sair essa carga aqui, eu vou fazer uma poda geral nele aí, para ver se no ano que vem frutifica melhor e fica mais aerado. Aqui, pessoal, debaixo do pé do limão, eu aproveito essa área onde não produz nada, eu faço compostagem. Vou jogando toda a palha de bananeira, todo mato que eu recolho da horta aqui e trago para cá. Misturo um pouco de esterco de cavalo, né? E deixo curtindo. Debaixo dessa lona aqui, ó, já tem compostagem já prontinha para distribuir no canteiro, que é que eu falei para vocês que eu vou distribuir aqui no canteiro de beterraba, né? E ali foi um pó de serra de madeira, que foi destruída uma árvore ali na rua. Eles vêm com aquela máquina, com o trado, quebra ela todinha até as raízes para não brotar mais. Tira todas as raízes e fica aquele monte de pó de madeira com a terra, né? E eu colhi tudo para cá e trouxe para ajudar aí na compostagem. Eu não posso pegar esse material ali e jogar nas plantas agora, porque causa uma fermentação. Ela não está curtida. Os micro-organismos não trabalharam ainda. Quebrar as moléculas para fazer como é que fala? Gerar a compostagem. Então vou deixar ela um bom tempo ali, no mínimo aí 2 meses ou mais, fazendo a revirada. Vou virar todinho depois que eu recolher essa compostagem já pronta aqui, vou trazer ela para cá e trabalhar ela e deixar ela curtindo aí. Dentro desse saco também tem mais pó de serra. Aqui tem algumas plantas medicinais, né? Uns vasinhos de planta tem arruda, tem pé de cajá, tem essa outra planta aqui que é o lírio, né? Tem pimenta, tem várias plantas medicinais aqui, os vasinhos. Tá mal cuidado, precisa dar uma atenção especial nessas plantas aqui. Tem um pé de pitaia aqui também, está desenvolvendo. E agora eu vou mostrar ali do outro lado do muro para vocês verem. O outro lado que eu falei, talvez eu vou plantar o brócolis lá. Esse terreno aqui, pessoal, é o segmento aqui da horta. Como eu falei para vocês, já tinha plantado aqui milho, mandioca, alface, repolho, coentro nesse terreno aqui. Agora um tempo atrás, mais ou menos tem uns 2 meses, eu deixei ele vazio, descansando. Colhi toda a palha da bananeira e espalhei aqui no meio. Ele está protegido. Isso é o importante do solo, nunca deixar descoberto. Tem que deixar sempre protegido dessa forma aqui, ó. Entendeu? Depois eu vou recolher todas essas palhas de bananeira, juntar num lado para fazer a compostagem. Os pés de milho que eu tirei aqui, da de mandioca, foi tudo recolhido ali naquela parte ali, ó. Um monte para fazer a compostagem. Depois eu trago para cá. Quando tiver gerado a compostagem, eu jogo aqui nesse terreno, vou espalhando. Como eu falei para vocês, aqui tem um pé de chuchu, né, do outro lado. E aqui o pé de maracujá, tá precisando fazer uma poda. E o pé de chuchu já tá tomando aqui em cima do pé de maracujá, ó. Às vezes o tempo da gente é pouco, a gente não consegue cuidar de tudo. E acaba
passando do ponto. Olha a rama do chuchu onde já vem aqui, ó, junto com a do maracujazeiro. Ó, já tem 2 chuchu grandão aqui, ó. 2 não, 4, ó. 1, 2, 3, 4 chuchu. Eu já vou aproveitar e já colher ele aqui para vocês verem. E ela vai seguindo e florando. Ó. Tá vendo? Onde tiver espaço, nessa época o chuchu desenvolve bem e produz bastante. Tem outro chuchu grande lá em cima. Vocês podem ver, ó. Em cima daquela planta lá. Dá um zoom para vocês verem. Tá vendo? E aí deve ter mais chuchu perdido naquele meio ali. Do outro lado ali, ó, dessa rama de maracujá, tem os pés de mandioca. Essa mandioca já está quase chegando no ponto de colheita também. Tem 17 pés de mandioca que eu plantei. A área é pequena, eu aproveitei plantando. Quando estava do lado de cá tinha 40 pés de mandioca. Mas dessa vez com a área menor, eu plantei só 17 pés. E mostrar para vocês, ó, já tem maracujá. O maracujá floriu bastante. Agora chega o período mais de chuva e frio. Tem que poldar ele e ele não vai produzir. Mas como vocês podem ver, já tem algumas florzinhas ainda. A flor aqui tá, acredito que ela já está polinizada, né? Tem alguma abelha mangangava e polinizou ela. E tem maracujá amadurecendo. Vou mostrar para vocês. Ó, tem um caiu ali maduro. Eu vou colher ele também. Esse outro aqui no chão, ó. Vou colher esse maracujá que tá maduro. Ó, tá vendo? Amadureceu. E tem mais outro maduro ali. Esse aqui já tá quase maduro também, ó. Tá vendo? Isso é importante. E tem um maduro que eu vi ali na frente. Ele tá lá no alto. Tem mais chuchu aqui, ó. Chuchuzinho pequeno. Eu vou colher os maiores e deixar o outro menor. Pra tá desenvolvendo. E se não vier ninguém aqui e colher. Ó, mostrar pra vocês lá, entra a planta lá, ó. Outro maracujá maduro lá também. Eu já vou colher ele também. Tá? Estou aqui agora debaixo do pé de maracujá. Como vocês podem ver, tem vários maracujá. Tem 1, 2, 3, 4, 5. E tem aquele maduro lá que eu vou colher ele. É um pouco difícil aqui, mas eu já vou colher ele. Ó, tá vendo? Que lindo. Tem outro maracujá lá em cima que já está quase maduro, ó. Vou deixar ele para colher depois. Isso aqui já dá um suco de hoje. E como eu falei para vocês, pessoal, agora eu estou debaixo da parreira do chuchu. E olha a rama do maracujá onde tá vindo aqui também, ó. Tem uma outra maracujá aqui, ó, que já está debaixo da parreira do chuchu. E tem vários chuchus, ó. Tem uma aqui, tem mais outra aqui. Olha o tanto de chuchu que tem produzindo. Tem bastante. E aqui, ó, tem esse pezão de lírio, muito bonito. Eu trouxe para cá esse vaso. E nesse local aqui, embaixo dessa parreira, onde que eu vou colocar toda aquela madeira lá, que eu falei para vocês, que tá lá do outro lado, ó. Eu vou trazer para cá e colocar essa madeira aqui. Não vai atrapalhar nada aqui, que não vou plantar nada, né? E debaixo dos pés de chuchu não nasce nada. Então eu vou trazer ela para cá para deixar o espaço lá, para tá deixando para fazer um canteiro bonito ali. Acabei colhendo um chuchu aqui agora também e vou colher aqueles demais lá. Então, pessoal, vou deixar uma dica super importante para vocês, aliás, 3 dicas, né, na sua horta. Sempre fazer as capinas, né, né, no momento certo, importante, seja ela manual ou com a enxada ou com outro tipo de implemento, dependendo do tamanho da sua lavoura, da sua horta. Outra dica importante é a adubação de cobertura no momento certo e na quantidade certa, né? Sempre vai bem aí para o desenvolvimento completo aí da sua planta, para completar o seu ciclo com vigor, seja ela na produção de folhas ou na produção de frutas ou legumes. Sempre é importante fazer a adubação de cobertura, além de uma ótima adubação aí no preparo do solo, uma adubação de fundação. Outra dica importante também é fazer a irrigação nas horas mais frescas do dia, se possível duas vezes por dia, na irrigação na quantidade certa. O solo não pode estar bem encharcado, porém úmido, né? Claro, tem plantas que precisam de uma quantidade maior de água, outras menos. Por exemplo, a couve mesmo precisa de uma quantidade menor de água no seu desenvolvimento, né? E assim por diante. Vou deixar uma quarta dica também, que é o controle e prevenção de algumas pragas e doenças na cultura.
Sempre é bom fazer a prevenção. Se for uma horta orgânica, usar produtos orgânicos como caldo bordaleza, óleo de ninho, até o leite cru ele serve para um controle aí do milho e do oídio e da couve e do quiabo e outras plantas também. Tem vários produtos orgânicos importantes no controle de algumas doenças fúngicas e bacterianas e insetos também. Tem várias sugestões aí no canal, vários vídeos falando, e nos outros canais também que cultivam a horta, algumas plantas oleríferas e plantas medicinais, tem várias dicas importantes aí de inseticidas orgânicos que você pode colocar na sua horta, né? Esse aí eu falei as 4 dicas importantes para vocês estar seguindo e usando aí na sua horta, aí no seu quintal, nos seus vasos. Quero agradecer a todos a participação e assistir esse vídeo até aqui. Quem gostou desse vídeo, YouTube pela Hortas, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí com os amigos e até um próximo vídeo. Deus abençoe a todos.